Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esta aula. Eu sou Mari Garavello, professora de dança do ventre no estilo tribal e yoga, e essa é uma aula sobre cambré na dança oriental e dança cigana. Os cambrés, ou as extensões da coluna, aliás, a palavra cambré é francesa e significa curva ou curvatura, são movimentos muito usados na dança de um modo geral, e na dança do ventre e dança cigana eles costumam ser bem especiais. E com muito treino e muita consciência corporal, eu ouso dizer que eles não são tão difíceis assim. É muito importante nessa aula respeitar ao máximo os limites do seu corpo e observar o tempo todo, porque depois de um tempo, essas autocorreções posturais ficam bastante naturais, mas no início a gente precisa tomar muito cuidado para não se machucar em aulas como essa. Essa aula vai trazer, então, alguns conteúdos teóricos sobre esse movimento e a gente vai fazer algumas pequenas práticas, entre elas yoga, porque eu sinto que a parte mais importante, mais essencial do treinar o cambré é o quanto a gente vai preparar o nosso corpo para isso. O quanto a gente vai estar forte, bem alongada, bem aquecida e flexível para executar esse movimento. Antes de qualquer prática física, vamos dar uma olhada em algumas imagens. O cambré é um movimento de extensão da coluna para trás. Então nós vamos entender um pouquinho da nossa coluna vertebral. A coluna é uma parte bem complexa e incrível do nosso corpo. Ela é composta por 33 vértebras, sendo elas 4 que nós chamamos de pré-sacrais, as cervicais, torácica e lombares, e 5 vértebras sacrais, e o cóccix, que é formado por 4 vértebras. A nossa coluna vertebral foi evoluindo na sua construção para que ela dê conta de neutralizar a combinação de forças compressivas, de forças de movimento aos quais ela fica submetida, tanto com os movimentos quanto com a gravidade. Essas 24 vértebras estão ligadas entre si por tecidos moles, então tecidos cartilaginosos, discos cartilaginosos, articulações e ligamentos, e existe uma complexa relação dinâmica dos ossos e desses tecidos moles para conter as tensões, para estabilizar as tensões geradas pelos movimentos que a gente faz. Por exemplo, sempre que há uma força, uma tensão comprimindo as vértebras, a gente tem nos discos vertebrais uma força contrária que empurra a vértebra de volta para o lugar. Então, além dessa própria estrutura toda inteligente para se manter estável, a nossa coluna vertebral conta aí com a ajuda de um monte de músculos ao redor dela, né, principalmente na região abdominal, que nós vamos chamar aqui genericamente de músculos estabilizadores. Nessa região há um monte de músculos que são responsáveis por manter a estabilidade do tronco, uns mais ligados, outros menos ligados à estrutura da coluna, mas no geral o fortalecimento dessas musculaturas, especialmente as mais profundas, são muito importantes para a estabilidade dessa estrutura, para a estabilidade da nossa coluna vertebral. Então vamos falar um pouquinho sobre os movimentos possíveis da nossa coluna. Nós temos 4 movimentos possíveis de fazer na coluna que são mais ou menos espontâneos. Isso porque quando a gente se movimenta, eles acontecem naturalmente. São a flexão, a extensão ou inclinação para a lateral e a torção axial. Axial é uma palavra quando a gente quer falar desse eixo do nosso próprio corpo. Então aqui nós temos uma imagem de um gráfico mostrando as flexões e as extensões e uma média de graus, mais ou menos, né, da curvatura para cada uma dessas partes da coluna, porque cada parte da coluna, a cervical, a torácica e a lombar, tem os seus próprios limites de curvatura. Isso nesse gráfico é uma média, então é claro que existem pessoas que apresentam variações bem significativas até dessa média de flexibilidade, mas a gente vai trabalhar hoje aqui com o que é possível nessa aula. Então, flexão é todo o movimento que a gente faz com a coluna para frente, toda a dobra da coluna para frente, e a extensão é todo o movimento da coluna para trás, todo o movimento que estica a coluna. Eu vou dar um exemplo para vocês do nosso cotovelo. Então, a gente tem o cotovelo assim está dobrado, ou seja, flexionado,
E quando eu estico o meu cotovelo, eu estendo o cotovelo. Então, é uma extensão. Então, com a coluna, toda a dobra da coluna para frente, uma flexão, todo o esticar da coluna ou curvatura da coluna para trás é uma extensão da coluna. Sempre que a gente movimenta uma parte da coluna, isso influencia toda ela, modificando as estruturas, modificando as curvaturas a fim de neutralizar essas forças para poder estabilizar a coluna. Então, por exemplo, quando a gente mexe a pelve, quando a gente mexe o quadril, nós consequentemente estamos também movimentando a nossa coluna. Por quê? Nós temos o cóccix, nós temos o sacro, que são uma parte da coluna, e a coluna sempre está tentando neutralizar aquele movimento a fim de proteger a estrutura. Agora nós vamos falar de um quinto movimento da coluna, que é a chave mestra da nossa aula, que é a extensão axial. Esse movimento não é espontâneo, a gente precisa aprender a fazer e tem um certo esforço para isso. Essa extensão axial é uma pequena redução simultânea em todas as curvas naturais da nossa coluna, que acaba resultando num aumento do comprimento total da nossa espinha. Quando a gente pensa em esticar a nossa coluna para cima, crescer o espaço entre as nossas vértebras. Quando a gente faz essa extensão, a gente sente uma mudança em todo o tônus, em toda a força no tronco. A gente precisa manter, aliás, um pequeno esforço para manter essa extensão. Por que isso é importante no cambré? Se quando a gente movimenta qualquer parte da coluna, ou até a pelve, como eu dei no exemplo, o restante das curvas se ajusta a esse movimento, esse ajuste natural faz com que a coluna acabe limitando a amplitude do movimento, a amplitude da extensão, numa tentativa de proteger a coluna. Se eu diminuo essas curvaturas naturais na extensão axial, que a partir de agora nessa aula a gente vai chamar de tração para ficar mais fácil, eu diminuo essa ação protetora da minha coluna e por isso a amplitude do meu cambré, a amplitude da minha extensão para trás aumenta. Isso significa que para a gente poder fazer essa roubadinha, a gente precisa fazer muitos movimentos compensatórios e fortalecer o máximo possível esses músculos estabilizadores, fortalecer o abdômen, deixar o tronco bem estável para que essa extensão, para que esses cambrés não sejam prejudiciais. A tração axial não é exatamente um movimento natural e por isso ele pode desproteger momentaneamente a coluna, mesmo que ele às vezes seja bem relaxante. Às vezes nós temos alguma compressão em alguma vértebra, então essa sensação de crescer o espaço entre as vértebras, esticar a coluna, como se você estivesse levando o cóccix em direção ao chão e o topo da cabeça em direção ao teto, pode causar uma sensação de relaxamento também. Vamos partir para a nossa prática. Antes a gente vai falar um pouquinho sobre massagem ou automassagem. A massagem é extremamente importante, principalmente para gente que dança, que faz um monte de movimentos que não são naturais, que não são necessariamente espontâneos. Quando a gente massageia o corpo, ainda mais quando a gente coloca uma certa pressão nos músculos, na fáscia, a gente vai liberando aos poucos essa fáscia, que é um tecido que envolve todo o nosso corpo. E quando há algum desequilíbrio, faz com que a gente fique com pontos de tensão, pontos gatilhos, famosos trigger points, e isso dificulta bastante a nossa mobilidade. A massagem também aumenta muito a circulação e, consequentemente, a oxigenação nos músculos, então a nossa força se mantém, a recuperação dos músculos é mais rápida. Eu gosto bastante quando eu vou dançar em algum espetáculo ou quando eu tenho alguma aula muito pesada para dar, de ter duas coisas à mão. Uma bolinha de tênis e um rolo de massagem. Eu vou mostrar para vocês agora como eu uso cada um deles. Bom, vamos falar um pouquinho então do rolo de massagem miofacial e da bolinha de tênis. Como que eu uso essas duas coisas? O rolo eu uso de uma forma bem simples mesmo. Vou passando ele por todo o meu corpo, mas quando é para fazer nas costas, nem sempre dá pra gente fazer. A gente tem que ter uma certa mobilidade aqui e não é a mesma coisa que alguém fazer essa massagem por você. Esse meu rolo ele tem umas bolinhas, então ele é um pouquinho dolorido, mas é bem bom, deixa o corpo bem acordado e a gente tem aquela sensação de
coluna molinha depois que a gente se massageia. A bolinha de tênis é minha preferida, também por ela ser pequena, então eu levo na bolsa, é muito bom. E eu gosto de fazer a massagem com a bolinha de tênis na parede. Como? Eu coloco a bolinha na região das costas que eu quero massagear. Às vezes eu escolho um ponto que está um pouco mais dolorido e às vezes eu também faço em toda a coluna, vou subindo. Então eu fico com uma distância de mais ou menos um pé da parede. Coloco a bolinha na região da minha coluna, das minhas costas que eu quero massagear, e aí encosto na parede com o joelho relaxado. E aí eu vou fazendo alguns movimentos de um lado para o outro, para cima e para baixo, onde a bolinha vai me massagear, usando esse peso do meu corpo sobre ela na parede. Se você de repente achar algum ponto gatilho, algum ponto bem dolorido, você pode ficar fazendo um movimento em cima desse ponto, se você suportar a dor, ou só deixar a bolinha parada nesse ponto e jogar o seu peso em cima da bolinha. Isso também vai aliviando com o tempo algumas dores e ajuda muito na prática de extensão da coluna para trás. É legal massagear embaixo das escápulas, e aí você pode ir explorando quais são os movimentos, como que você vai posicionar os seus braços. Dá para você fazer também aqui no braço, nos glúteos, lombar, tudo que você puder colocar um peso. É bem bom, testem, realmente vale muito a pena. Aquelas bolinhas de massagem que tem um monte de spikes de silicone, de borracha, também servem, mas eu prefiro ainda de todas a bolinha de tênis. Separe um lugar no chão onde você possa executar essa prática. Eu tenho aqui um tapetinho de yoga, você pode usar uma toalha de banho grossa ou algum outro tipo de colchãozinho para atividade, se você tiver aí na sua casa. Mas é legal que isso não seja muito grosso, não seja mole, que seja confortável para você se apoiar no chão, mas que tenha bastante estabilidade, tá? E que você vai sentir o chão quando você se deitar. Nós vamos começar a nossa prática organizando a nossa respiração. Isso é muito importante não só para acalmar e trazer a nossa atenção para a prática e, consequentemente, atenção para o corpo, para aumentar a nossa consciência corporal, mas também para fazer com que a gente reorganize a nossa postura através da respiração. Então, eu quero que vocês se deitem descendo vértebra por vértebra no chão, devagar, como se vocês estivessem tentando carimbar suas costas no chão. E aí, observe para ver o que você sente com a coluna aqui no chão, as plantas dos pés apoiadas no chão. Talvez você sinta que existe uma parte do seu corpo que está meio desalinhada, veja se com um ajuste você alinha, ou se você percebe algum outro desconforto, se você precisa de um apoio para a cabeça, enfim. Aqui, procure afastar as orelhas dos seus ombros, relaxar as tensões que você pode perceber no pescoço, nos ombros. Deixe suas escápulas bem conectadas com o chão e observe se você mantém as curvas naturais da sua coluna ou se você prefere fazer um leve encaixe aqui no seu quadril para deixar a sua coluna lombar bem apoiada no chão. Aqui a gente vai organizar a respiração, então você pode deixar as mãos no chão ou, se você preferir, você pode deixar as mãos aqui em cima do abdômen. Nós vamos inspirar e expirar somente pelas narinas, mas nós vamos imaginar que a gente está enchendo todo o tronco de ar. Então, como se todo o nosso tronco fosse um recipiente vazio, e aí você inspira e vai encher o abdômen, encher as costelas, encher o peito com ar, ok? Então vamos lá. Inspirando, nós vamos pensar em levar o ar lá para o baixo do abdômen. E aí você vai sentindo sua barriga
enchendo, crescendo. Soltando o ar, deixa ela voltar para o lugar. Mais uma vez. Soltando o ar, relaxa, deixa sua barriga voltar para o lugar. Na próxima vez, nós vamos inspirar, expandir o abdômen. Quando não tiver mais espaço aqui no seu abdômen para expandir, nós vamos começar a expandir as costelas. E aí, observem que as costelas devem crescer, expandir para os lados, para cima, para trás, empurrando o chão. Soltando o ar, nós vamos, essa parte é bem importante, relaxar as costelas primeiro e aí conecta as suas costelas fazendo uma levíssima força, estabilizando sua coluna e aí deixa o abdômen murchar. Então, inspira, expande o abdômen, costelas. Expirando, desce as costelas, desce o abdômen. Repete. Nós vamos inspirar agora expandindo até o peito. Então, você vai inspirar, expandir o abdômen, expandir as costelas e, por último, deixa o peito subir um pouquinho. Expirando, você vai relaxar o peito, conectar as suas costelas, relaxar o abdômen. Nesse soltar o ar, observem que para a gente pensar em fechar um pouquinho as nossas costelas com a coluna aqui no chão, a gente faz uma força bem profunda nos nossos músculos bem profundos, não nos músculos superficiais onde a gente consegue tocar. Mantenha também aquela tração axial, levando o topo da cabeça lá para trás, crescendo o espaço entre as vértebras. Só se deitar assim já é quase que uma medicina para a coluna. Respirar aqui um pouquinho. Ok. E aí nós vamos pensar então em trazer as pernas aqui para perto do tronco, as mãos aqui em cima dos joelhos. Relaxa os ombros e nós vamos desenhar algumas bolinhas no teto com os joelhos. Vou começar fazendo no sentido anti-horário. Essa bolinha pode ser pequenininha e ela vai massagear a sua coluna lombar, massagear os seus órgãos internos à medida que você vai fazendo uma leve compressão no seu abdômen, a partir das coxas. E aí nós vamos inverter o sentido dessa bolinha. Mantenha sua respiração natural, regular, organizada. Ok. E aí nós podemos trazer de novo as plantas dos pés no chão. E nós vamos pensar agora em fazer a postura da meia ponte no yoga, ou Setu Bandhasana, é o nome dela. Observe que os meus pés não estão grudados aqui nos meus glúteos. Eu posso deixar eles na linha dos meus joelhos, palmas das mãos bem apoiadas no chão. E aí eu vou respirar, tentando sincronizar o movimento de empurrar o meu quadril lá para cima e descendo vértebra por vértebra no chão. Então eu empurro o chão com os pés e vou levar o meu quadril, inspirando, vértebra por vértebra sobe, do cóccix até a torácica. Então, ó, inspirou. E aqui contrai bastante seus glúteos, coxa, abdômen. Ombros se afastam das orelhas. Expirando, a gente desce vértebra por vértebra no chão.
Inspirando, a gente sobe. Leva o quadril lá pra cima. Expira, desce vértebra por vértebra. Mais uma vez, última. Leva lá pra cima, força nos glúteos, força nas coxas. Expira, desce vértebra por vértebra. Observa suas costas no chão aqui mais uma vez. E nós vamos dar uma leve balançadinha com as pernas de um lado para o outro, deixando as pernas tombarem. Você não precisa fazer força aqui para as pernas irem até o chão. Você pode deixar as pernas caírem com o próprio peso delas até onde for gostoso para você. Bom, fizemos esse balanço. Então, a gente vai abraçar um pouquinho as pernas agora, pode ser que por trás dos nossos joelhos. E aí, aqui eu vou inspirar, expirando, vou puxar as pernas na minha direção, apertando um pouquinho as pernas contra o abdômen. Mais uma vez, relaxa, inspira, expira, puxa. Ok, vou inspirar aqui e expirando eu vou tentar empurrar os meus pés lá em direção ao teto. Então, ó, empurra, inspira, flexiona os joelhos, expira, empurra, mantenha a observação da sua postura no chão, inspira, flexiona os joelhos, expira, empurra. Não tem importância se você não consegue estender os seus joelhos aqui, mas se mantenha com essa ideia de empurrar o teto com os pés, levar os calcanhares lá para cima e cresce. Soltando o ar, nós flexionamos os joelhos. Relaxa aqui, respira um instante. Ok, pode trazer de volta as plantas dos seus pés no chão. E nós vamos fazer uma espécie de abdominal. Na verdade, a gente vai fazer uma variação da postura do barco no yoga. Bom, aqui eu vou deixar os meus braços e os meus pés lá em cima, os meus braços e as minhas pernas lá em cima, mas eu vou explicar primeiro essa parte de cima do tronco. Eu vou tirar do chão a minha cabeça e o quanto for possível aqui da minha coluna, mas eu não vou nem deixar a minha cabeça tombar lá para trás e nem fazer muita força trazendo o queixo aqui no peito. Então eu vou tentar sempre manter essa extensão, esse crescer do espaço entre as vértebras. E também vou tentar tirar o meu quadril do chão, como se alguém estivesse puxando, me puxando lá para cima, lá em direção ao teto, pelos meus pés e pelas minhas mãos. Então, ó, tiro o quadril do chão, ok? Então, pés e mãos aqui, inspira. Expirando, tira tudo do chão. E força. Minha blusa tá tampando aqui, mas tem um bom espaço entre as minhas orelhas e ombros. Inspira, volta pro chão, devagar. Expira, mais uma vez. Inspirou, volta. Expira, última vez. Inspira, volta. De novo trago as plantas dos pés no chão. Relaxo as minhas costas, relaxo os meus braços no chão. Pode ser com as palmas assim,
acima da linha da cabeça ou para baixo, o que você achar mais gostoso por enquanto. Ok, e aí a gente vai fazer mais um trabalho abdominal, dessa vez pensando nas nossas pernas. E aí o abdômen vai fazer um fortalecimento como consequência de movimentar as pernas aqui em cima. A gente vai pedalar, então eu vou deixar minhas plantas dos pés apontando lá para o teto, por enquanto. Nós vamos fazer o movimento de pedalar, mas eu quero que esse pedal seja bem grande, um pouquinho mais para trás, e que a gente esteja pedalando dentro de um pote de mel, ou seja, a gente vai pedalar com uma densidade, como se você estivesse pedalando dentro de alguma coisa bem melada, bem densa, tá? Então vamos lá. Você pode manter o seu tornozelo assim, flexionado, ou com pontinha do pé, como você quiser trabalhar, tá? Mãos se apoiam no chão. Esse exercício pode parecer tranquilo, mas a ideia é que a gente faça ele bem devagar, com aquela força de pedalar dentro de um pote de mel. Mantém sua respiração bem natural, regular. Mais um pouquinho. E aí nós podemos voltar com as plantas dos pés no chão. Se a sua lombar estiver muito dolorida, você pode abrir as pernas na largura do seu tapete ou uma largura maior do que a largura do seu quadril e juntar seus joelhos e coxas. Isso vai dar uma relaxada na sua coluna lombar. Respira aqui um instante, descansando. E agora nós vamos girar para a gente ficar deitada com a barriga para o chão. Então gire devagarzinho, se deitando de bruço. Bom, faça um leve encaixe aqui na sua pelve, deixando o cóccix apontando lá para trás, o pubis apontando para o chão. Deixe os seus pés relaxados. Nós vamos deixar as mãos aqui do lado das nossas costelas e a gente vai soltar o ar trazendo a testa em direção ao chão. Inspirando, nós vamos crescer vértebra por vértebra. Expira, desce, vértebra por vértebra. É importante lembrar que nesse movimento nós não estamos empurrando o chão com as costas. A gente sobe com a força da coluna mesmo. Então, você conseguiria inclusive subir sem as mãos. Solta o ar. Inspira, subiu. Cresce o quanto for possível. Solta. Nessa última vez, eu vou inspirar. Cresce, 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 cresce o quanto for possível. E aí eu vou estender os meus braços. Agora sim, eu vou pensar em empurrar o chão com as mãos. E vou afastar os ombros das orelhas. Contrair um pouquinho meu abdômen. E me mantendo organizando a coluna o tempo todo, crescendo o espaço entre as vértebras. Você vai perceber os seus glúteos trabalhando aqui. Sempre que soltar o ar, conecta as costelas,
acorda seu abdômen. E aí nós vamos descer vértebra por vértebra, soltando o ar. Veja se isso não vai ser dolorido para você. Se for, você pode fazer essa postura que a gente fez agora há pouco. Se não, nós vamos fazer uma outra. Então, a gente vai inspirar, subir vértebra por vértebra. E aí, eu vou tirar do chão as minhas costelas, o meu quadril e os meus joelhos. Solta o ar, desce quadril, costelas, testa. Inspirando, passa por uma postura de 6 apoios ou 4 apoios, como algumas pessoas conhecem. E aí eu vou me sentar aqui um instante sobre os meus calcanhares. Bom, perceba aqui como é que tá a sua coluna, se existe algum movimento que você sinta que tem que fazer, se você já se sente mais aquecida, aquecido. E vamos voltar lá para 6 apoios. Palmas das mãos bem abertas, de preferência abaixo da linha dos seus ombros ou um pouquinho mais para frente da linha dos ombros, dedo indicador apontando lá para frente. Nós vamos inspirar aqui, crescendo as costas e curvando a nossa coluna um pouquinho para baixo, crescendo a orelha, longe dos ombros. Soltando o ar, nós vamos empurrar o chão com as mãos e levar o cóccix lá para baixo, pubis para frente, queixo na direção do peito, curvando bem a coluna, umbigo lá para cima. Inspira, volta para uma postura neutra. Esse exercício é outro que vocês podem fazer algumas vezes antes de dançar para se aquecer ou quando estiver levantando da cama, é muito gostoso também. Nós vamos inspirar agora levando o pé direito lá para trás, como se a gente quisesse empurrar a parede, com cuidado para não abrir o quadril. Mantenha as suas cristas ilíacas apontando para o chão. E vamos levar o braço direito lá para frente. Então, perna esquerda lá para trás, braço direito lá para frente. Nós fazemos isso inspirando, soltando o ar, a gente volta. Então, vamos lá? A ideia é que a gente consiga manter a coluna bem estável, que a gente não fique bambaleando enquanto faz esse exercício. São 3 vezes de cada lado. Então, inspirou, estende. Expira, volta. Mais 2. Expira, volta. E última. E do outro lado agora. Empurrou perna direita e braço esquerdo. Talvez você perceba que existe um lado do seu corpo que é mais forte ou mais flexível. Isso é bem natural. O último. E aí a gente vai repetir aquela postura da curva. Inspira, cresce. Expira, curvou. E com a coluna bem curvadinha, eu vou fazer alguns balanços, como se eu quisesse levar os meus glúteos, como se eu quisesse levar o meu bumbum em direção aos meus pés. Então, eu preciso estar com a coluna bem arredondada, para que esse balanço tenha um efeito sobre a nossa fáscia. Pode agora trazer o quadril em direção aos calcanhares. E aí, se você quiser, pode abrir um pouquinho as suas pernas. Estende os seus braços lá pra frente. Se você quiser, pode usar as mãos empurrando o chão. Cresce o espaço. Respira.
Inspirando, nós vamos voltar lá para 6 apoios. E aí a gente vai apoiar os nossos dedos dos pés no chão para a gente fazer mais uma postura. Faça essa daqui com bastante consciência, porque no começo ela exige bastante força, mas depois ela vira um espreguiçar bem gostoso, que é o cachorro olhando para baixo, também do yoga. Então nós inspiramos aqui no centro e expirando a gente vai empurrar o bumbum lá para cima, querendo criar espaço entre as nossas vértebras. Deixe os seus joelhos flexionados e se preocupe em crescer a coluna. Você pode, se tiver com os ombros doloridos ou com as escápulas doloridas, apontar suas axilas para dentro. Isso vai alongar bastante a região das suas escápulas. Você pode relaxar a cabeça ou mantê-la no prolongamento da coluna e pode fazer uma espécie de pedaladinha aqui com os pés, levando os calcanhares em direção ao chão, até que a gente consiga trazer os calcanhares para o chão sem que isso afete o restante do meu alongamento, para criar um triângulo que vai espreguiçar todo o nosso corpo. Soltando o ar, trazemos os joelhos para o chão. E aí a gente pode se sentar mais uma vez sobre os nossos calcanhares. Gira os seus ombros para trás. Nós vamos fazer um círculo com a cabeça para cada sentido, bem lentamente, para alongar. Do outro lado. E aí, observa como tá as suas costas aqui. Bom, dessa maneira a gente consegue fortalecer, trabalhar a flexibilidade, dar uma alongada, relaxar um pouquinho as nossas costas. Não é uma prática totalmente relaxante, mas ela pode ser usada para a gente se sentir mais relaxada, sim. Funciona muito bem e eu aconselho fazer essas posturas toda semana, pelo menos, mas principalmente antes da gente fazer práticas de extensão da coluna para trás. Feito tudo isso, vamos pensar então nos cambrés, nas extensões da coluna que a gente costuma ver na dança, né? Na dança do ventre, na dança do ventre tribal, nas danças ciganas. A ideia é que a gente sempre pense naquela extensão axial que eu comentei no início da aula, onde a gente cresce o espaço entre as nossas vértebras. Por quê? Se eu estou preservando as curvas naturais da minha coluna, eu vou estender a coluna para trás e olha o que vai acontecer. Cabeça solta. Ainda que eu cresça um pouco a minha cabeça, não desço muito. Agora, se eu preparo o meu corpo com bastante alongamento, bastante aquecimento e cresço o espaço entre as vértebras, fazendo aquela tração axial, mantendo meu abdômen acordado, as minhas costelas conectadas, eu consigo descer um pouco mais, certo? Na hora de subir, é importante também que a gente não suba de qualquer jeito. Você já está fazendo um movimento que não é muito natural da sua coluna. Então pense em subir vértebra por vértebra, ou se você quiser, dá até para girar, mas é muito importante que você treine isso antes e sair do cambré de uma forma segura. Um outro exercício muito importante também, que vai melhorar consideravelmente a sua extensão da coluna para trás, é um exercício que eu chamo de exercício da minhoca. Na verdade, ele consiste em a gente deixar os joelhos relaxados e a gente vai fazer um movimento de ondulação com a coluna para frente e para trás. Então, a gente vai fazer esse exercício agora.
E depois eu tenho certeza que você vai estar super preparada e preparado para treinar suas extensões para trás. Então vamos lá? Eu vou trazer o meu queixo na direção do peito, os joelhos estão soltinhos, e aí eu vou arredondando a minha coluna e descendo vértebra por vértebra. Desce devagar até o seu limite. Chegou no seu limite, você vai começar a crescer as costas, como se alguém estivesse puxando você por um fiozinho aqui no topo da sua cabeça, lá para frente. Então esse é o momento em que você estende a sua coluna, contrai um pouquinho o abdômen e vai vir crescendo as costas. Cuidado para não subir assim. O queixo sempre fica levemente apontado para o peito e a gente vai crescendo, 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 crescendo. Observe essa força no abdômen, a mesma força dos exercícios que a gente fez lá no chão. E vem crescendo. Vou crescer para trás até o meu limite, sem deixar a cabeça tombar para trás. E vou recomeçar o exercício, trazendo o queixo na direção do peito, arredondando bem a coluna. E cresce. Inspira, vem subindo. Cresceu, desce atrás. Você pode fazer esse exercício também semanalmente. Não aconselho fazer todo dia. Sempre tem que dar um descanso para as nossas costas, para os nossos músculos. E você pode fazer ele durante uns 3 minutos, 4 minutos ou quantos minutos você se sentir confortável. Você vai perceber também que conforme você vai fazendo esse movimento, você vai ganhando amplitude, à frente e atrás. Então, respeite os limites do seu corpo e os limites de curva da sua coluna e mantenha seu abdômen bem acordado durante todo o exercício. Agora eu vou demonstrar para vocês como que em alguns movimentos na dança a gente usa dessas extensões para trás, mas enquanto a gente consegue ganhar em amplitude, consciência, refinamento, limpeza, elegância nesses movimentos, quando a gente tem consciência dessas forças e dessa tração que a gente precisa fazer. Então eu posso fazer uma extensão subindo os braços ou estendendo a perna. Subo. Ou uma extensão que fica um pouco lateralizada. Ou até ganhando mais amplitude ainda, abrindo um pouco as pernas e flexionando os joelhos, mas sempre pensando em crescer esse espaço nas costas. E com bastante consciência na hora de voltar desse cambrê. No início da prática a gente fez aquela postura da meia ponte, onde a gente elevava o quadril, vértebra por vértebra, desce o quadril, vértebra por vértebra. Na hora de entrar no cambrê, a gente até às vezes tem alguma consciência, mas na hora de sair, a gente precisa lembrar em sair vértebra por vértebra também. Isso pode ser feito tanto das vértebras de cima até embaixo, quanto das vértebras de baixo para cima, mas aí é bem mais difícil. Eu tenho um macete para sair dos cambrês, que é levar o meu peito lá para trás. E aí eu faço uma contração do abdômen que me permite subir com segurança. Eu vou deixar aqui algumas imagens e trechos de vídeos para vocês verem como esses movimentos são muito comuns nessas danças todas, enquanto a gente consegue dar dinamismo para a nossa dança, colocar um elemento de dificuldade e fazer com que eles sejam um ponto positivo na sua dança, que não te machuque,
que você não morra de dor no dia seguinte, sempre que fizer, e que você possa fazer com bastante consciência corporal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido produtiva para você. Ela é uma aula um pouco mais curta. Eu costumo dar workshops às vezes de 2h30 só sobre esse tema, 3 horas só sobre esse tema. Mas eu acredito que eu consegui sintetizar nessa aula os exercícios principais que eu consigo fazer, o que eu gosto de fazer para melhorar esse movimento na minha dança. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar o que você achou. Busque o meu perfil no Instagram, me siga, conheça o meu trabalho. Existem outras aulas aqui também que vocês podem buscar no YouTube, minhas. E é isso, espero vê-los em breve. Até mais!